Olá, amados da Igreja Cristã Apostólica em Icaraí. Por amor a alguns irmãos que não puderam estar presentes na manhã do domingo de 1º de setembro, agora passado, na ICAP, eu gostaria, através desse vídeo, de fazer uma exposição bíblica na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, de modo que aqui vou até poder apresentá-la de forma mais substancial, podendo assim explorar um pouco mais o conteúdo do esboço apresentado naquela manhã, dando continuidade aos estudos que temos feito todos os domingos, né? Então, e para norte da nossa exposição, eu quero ler Atos dos Apóstolos, capítulo 16, dos versos de 1 a 5, que diz o seguinte: Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e, dia a dia, aumentavam em número. Pois bem, querido, essa carta é um apelo ao discernimento. E juntamente com a carta de Paulo a Tito, as duas cartas a Timóteo foram um conjunto à parte na literatura bíblica que é comumente atribuída ao apóstolo Paulo. E essas três cartas, elas têm uma peculiaridade, ou seja, elas não são dirigidas a uma comunidade, como outras cartas do apóstolo Paulo o são, mas a pessoas especiais que possuíam responsabilidades, né? E assim também dotadas de relevante poder de influência no governo, no ensino e no comportamento das comunidades cristãs do seu tempo. Essas cartas são documentos que, por apresentarem uma gama de diretrizes para pastores, em razão disso, desde o século XVIII, que elas são chamadas cartas pastorais. Pois bem, queridos, Timóteo foi um jovem discípulo e colaborador do apóstolo Paulo, e é mencionado ou está sempre junto do apóstolo quando ele escreve as suas cartas. Em sua primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé pregaram em Listra, uma cidade da Licaônia, e ali, apesar das perseguições que sofreram, obtiveram sucesso em suas pregações. E é provável que uma judia chamada Lóide e sua filha Eunice tenham convertido a Cristo, ao Evangelho, durante esse ministério. A família de Timóteo era composta por ele, sua mãe Eunice, sua avó Lóide, e por um certo personagem que vamos especular um pouquinho sobre a vida dele, porque esse personagem teve um comportamento desumanizador, que, de certa maneira, mexeu com a vida de Timóteo. Por isso que nós vamos falar um pouquinho sobre a vida dele lá mais na frente. Eunice, então, era casada com um gentio, relacionamento do qual nasceu Timóteo, provavelmente o seu único filho. Tudo indica e aponta para o fato de que, desde cedo, o jovem Timóteo tenha recebido os ensinamentos da religião judaica, tendo sido educado, e também recebido importantes legados espirituais de suas cuidadoras, que eram sua mãe Eunice e sua avó Timóteo, as quais Paulo não poupou elogios quando escreve em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, o seguinte. Ele diz: pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente
habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Um texto, né, que além de elogiar, é também um alento aos avós. Aqui podemos ver que nem sempre os avós estragam os netos, né, como alguns advogam, né. Eu e a Raquel, por exemplo, como avós que sabemos qual a função e papéis a serem desempenhados no curso da educação, né, dos nossos netos, pelo contrário, temos ajudado muito aos seus pais, né, quando eles não estão presentes, né, na construção do caráter, né, da personalidade, de valores existenciais nas nossas netinhas, né, Clarinha e Carol, e agora também, né, o Lucas. Então, não sabemos, gente, por quê, mas o pai de Timóteo recusou-se a permitir que o seu filho fosse circuncidado. Possivelmente, né, o pai de Timóteo tenha sido algum daqueles gentios que, resistente às pressões, né, dos judaizantes, né, não entregou o prepúcio do seu filho àquele ritual tão doloroso, que era o Brit Milá. O Brit Milá era a circuncisão, né, da criança do sexo masculino, feita uma semana após o seu nascimento. E é o mais antigo rito, né, da religião judaica. Era praticado já pelos patriarcas bem antes da existência das leis de Moisés. E se acha tão indelevelmente gravado na tradição judaica que nenhuma transferência desse ritual é permitida. Nem mesmo por causa do sábado, né, que eles tanto reverenciam. Né, e também nem pelo dia da expiação. A cerimônia do Brit Milá só pode ser adiada quando a criança apresente algum problema de saúde que não permita, né, ser realizada. No judaísmo, por exemplo, o Brit Milá é considerado um ritual religioso, ou seja, o rito da circuncisão tem toda uma simbologia exterior que liga o menino à sua fé. Ele não é um sacramento que o introduz no judaísmo, pois essa introdução ela é operada pelo nascimento. A circuncisão, então, confirma a condição da criança e representa um emblema de lealdade à fé israelita. Voltando a Timóteo, creio que, por uma providência divina, desde o início desenvolveu-se ali, entre Paulo e Timóteo, um relacionamento bastante estreito. E quando Paulo retorna a Listra, ele encontrou Timóteo ali já como um membro da igreja local, gozando de muito boa reputação entre seus líderes e altamente recomendado por eles lá em Icônio. Aí, sob a orientação do Espírito Santo, Paulo então adiciona Timóteo ao seu grupo apostólico, né, como no serviço ao Evangelho eles iriam ministrar, né, entre os judeus. Paulo achou conveniente que Timóteo fosse circuncidado. Não por causa da justiça, né, ou pela obrigação cerimonial que a lei judaica exigia, mas para evitar, né, ofender os judeus, uma vez que a sua mãe era judia. Aliás, Paulo foi um homem que sempre teve o cuidado de não provocar escândalos. Ele sabia, né, que esse ritual em nada influenciaria na vida espiritual do Timóteo, mas para não provocar falatório e murmuração, né, entre aquele pessoal, ele preferiu e aconselhou que o jovem Timóteo fosse circuncidado. Gente, quando em uma família existe o chamado jugo desigual, quem mais sofre são os filhos. Porque eles ficam divididos, pois amargam a dúvida se devem dar mais atenção ao pai ou à mãe, ou quem está certo quando os dois não se entendem. Esta é uma situação complicada, e é aí que a criança sofre, porque ela precisa fazer uma escolha. De qual caminho seguir? E, acima de tudo, precisa
elaborar uma nova maneira de viver. Quando tem um pai para lá e uma mãe para cá. Este foi, então, o drama, né, que amargou o jovem Timóteo, desde que nasceu ali na cidade de Listra, num território que hoje, né, pertence à Turquia. A mãe e a avó de Timóteo eram religiosas, judias, e gostavam muito de estudar a Bíblia. Eram cristãs dedicadas ao Senhor. Ao contrário, o pai de Timóteo, ele tinha uma outra expectativa de vida, pois ele apreciava os ídolos e a filosofia grega. O pai de Timóteo era um pagão. E nesse momento, gente, Timóteo teria 13 anos de idade. Agora imagina o drama de um adolescente cristão ter que conviver com um pai descrente dentro da sua casa. Alguns de vocês que de repente acessaram esse vídeo sabem muito bem o que significa isso. Ser vítima do jugo desigual, né, contraído por seus pais. Enquanto a mãe de Timóteo se preocupava em levá-lo para a igreja, a indicá-lo o caminho da fé, o pai de Timóteo queria que ele o acompanhasse para as suas festas pagãs, para os seus cultos a ídolos. Enquanto a mãe queria ler a Bíblia com Timóteo, o pai queria que ele ouvisse uma música regional e prestasse culto aos deuses pagãos. Uma tragédia. Timóteo, então, tornou-se seguidor de Jesus. Conseguiu elaborar, né, todos aqueles legados ruins que podiam vir dos seus pais. Quando o seu encontro com Paulo, né, em uma outra visita, ele conheceu Jesus, né, e já estava servindo ao Senhor. E ele já era conhecedor dos conhecimentos, dos ensinamentos, né, e da lei por sua mãe, que era judia, e o educou, né, dentro dos ensinamentos do seu povo. Quando Timóteo decidiu por seguir a Paulo em sua viagem a Éfeso, resolveu também que se circuncidaria, né? Na verdade, Timóteo ele não precisava ser circuncidado, pois como Paulo mesmo pregava, né, e Paulo defendeu isso no concílio de Jerusalém, né, a circuncisão já não era mais importante na vida de qualquer pessoa, ou mesmo, até mesmo na vida de Timóteo. Era então o ano de 49 e 50, quando se reuniram os apóstolos, né, juntamente com os anciãos, o assim chamado Concílio dos Apóstolos em Jerusalém, como nós encontramos registrados em Atos capítulo 15, de 4 a 35, para solucionar as dúvidas a respeito da tensão existente entre judaísmo e cristianismo. E este foi o último encontro dos apóstolos, né, na cidade-mãe, né, Jerusalém, onde Paulo defendeu de unhas e dentes a liberdade dos cristãos diante das leis judaicas. A evangelização de Paulo, livre das obrigações da lei, foi reconhecida e aprovada por Pedro, Tiago e João, considerados colunas da igreja, que depois enviaram o apóstolo Paulo para pregar aos pagãos.